Olá, pessoal, estamos aqui de novo, né, Mônica? Mais um programa, mais um dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sempre aqui pelos canais do JC, YouTube, Facebook, TikTok, Spotify, Instagram, JC Rio Claro. Também no Instagram, Aline Magaceron. Mônica Buteri. E hoje a gente traz uma pessoa muito bacana, que eu conheço bastante. E você também, né? Você também. Né? E ela vem falar de um assunto muito bacana, muito atual, né? Que é o ninho vazio. Sim. Né? Muitas vezes, de um tempo para cá, que a gente começou a ouvir falar nesse ninho vazio. O que é o ninho vazio? Né? Muitas pessoas, muitas mães passam por isso, e ela é uma psicóloga, trabalha com orientação vocacional, florais, araretama, hipnoterapia, tantas outras coisas, psicoterapia. Ela é formada em psicologia. Se chama Mayra Magalhães Rocha. Magalhães não é à toa. Rosinha, filha de Rosinha Magalhães, prima de meu pai, e do Edson Rocha, muito conhecido, empresário muito conhecido aqui da cidade, e irmã também do Érico e da Rosana, minha amiga de aniversário no mesmo dia. Isso. Mayra, seja bem-vinda aqui. Bem-vinda, amiga. Conta pra gente, quem é a Mayra? Muito obrigada. Bom, eu sou Mayra, né? Falo aqui em nome da psicologia, né? Trabalho com isso há mais de 15 anos. E esse assunto que a gente vem abordar hoje, no final das contas, é um assunto muito antigo, mas que está muito em evidência nos últimos tempos. Ou não, sempre teve esse nome? Não mudou o nome. Ele leva esse nome desde da década de 70, quando começou a se falar a respeito do ninho vazio. Né? Que quando culturalmente as coisas mudaram. Né? Antes as pessoas saíam de casa para se casar. E normalmente ficavam próximos aos pais, se não dentro da casa dos pais. Né? Então, isso era muito comum antigamente. Então, não se sentia tanto, porque os avós criavam os netos, os filhos estavam morando no quintal ou morando na mesma casa. Então, isso não se sentia tanto. A partir da década de 70, isso começou a mudar. Né? Começou a mudar no sentido dos filhos saírem de casa para começar a vida independente, a estudar, não necessariamente casando. E aí os pais começaram a sentir essa ausência, esse buraco que todos sentem, mas poucos admitem ou entendem. Mas assim, se os filhos sempre saíram de casa, né, ia casar ou alguma outra coisa, isso também tem muito a ver, porque os pais estão muito focados no filho também. Tem muito isso também. Porque a gente vê, né? Os pais vivendo muitas vezes a vida para os filhos. Eu né? acho que isso está mais aparente hoje mais do que na década de 70. Sim. Porque antes era muito natural as mães pararem de trabalhar quando se casavam, quando tinham o primeiro filho e criavam os filhos. E por isso vem a questão do ninho vazio. Hoje em dia virou uma profissão ser mãe. Né? E uma cobrança muito grande também das mães da perfeição, porque diz muito delas também como, né, a gente quer ter destaque na nossa profissão, a gente quer ter destaque também como mãe. Né? Porque tem aquela que é profissão mãe mesmo, né? Que nasceu, que abdicou, muitas vezes essa própria mãe, que é só mãe em tempo integral, ela tinha uma profissão antes de ser mãe. Sem dúvida. E é isso que é importante lembrar, né? Você tem uma vida. Ela tem uma vida, você né? Para tudo. Antes de casar, ela tinha uma vida. Casou, beleza, tal. Construiu uma família, teve filho, tal. Daí o ninho tá preenchido. A hora que esse ninho, naturalmente, porque tem que ser natural, fica vazio de novo, a vida continua. Isso. E normalmente a frustração tá aí, né? Porque daí eu deixo de lado quem eu sou, o que eu não posso esquecer por conta de um terceiro, que é meu filho, que é importante, que faz parte dessa criação, mas a gente precisa dos pilares para a sustentação, né? Sim. E eu acabo pondo muito tijolinho no pilar de ser mãe, ou de ser pai também. Hoje está acontecendo isso muito com os pais também. E esqueço os outros, que é a minha vida pessoal, as minhas relações, mesmo a relação afetiva com o marido. Com o marido, né? A minha profissão. E aí eu vou pondo muito tijolinho e esqueço os outros. Quando esse rui ou esse... Porque ele tem mesmo que parar, eu não tenho sustentação com o resto. Né? Então, a gente precisa sempre olhar para a gente. Né? E por isso que dá essa sensação de vazio. Né? Porque e agora? O que eu faço da minha vida? Né? E é uma frustração mesmo, porque parece que esse período não vai acabar, e esse período acaba. E ele tem que acabar. Acaba. Né? E ele, quando não acaba, é um outro problema. Aí gera outro problema, né? Quanto tempo dura, mais ou menos assim? Por exemplo, você criou seu filho, tal, de repente ele vai para a faculdade, ou ele vai casar, vai embora. Muitos, como aqui nossa colega, vai para
outro lado do continente, mundo. vai para outro lado do mundo, por exemplo, a Austrália e tal, que é muito longe, é uma distância. Não, aí de tempo, vazio tudo. de tudo. E assim, quanto tempo dura e como é esse sentimento, né, de ninho vazio para as pessoas que estão, de repente, ouvindo a gente, falam assim, nossa, acho que eu tô tendo isso, né? Porque assim, muitas vezes eu acho que ela deve ser confundida com depressão ou com uma tristeza. O que é essa sensação? Quais são esses sintomas? E quanto tempo é normal durar? Porque assim, é normal. Você passou? Né? Você passa? Não, graças a Deus, eu nunca tive esse sentimento. Mas o sentimento de saudade. De foi embora, tal. Quando o filho vai embora pela primeira vez, é muito estranho, porque, ele esteve com a gente quando vai para a faculdade, 18 anos, né? De repente você para de ser mãe turista, o silêncio impera na casa. É intenso, né, gente? Ser aquela coisa de ter que levar, ter que buscar, ter que não sei o que lá, e não existe mais, né? Então, assim, aquele manhã, o dia inteiro, paiê, o dia inteiro parou de existir. Então, existe aquele saudosismo, aquela tristezinha e tal. Mas isso tem que parar, né? E quanto tempo normalmente dura isso? E, assim, qual é o sintoma, de repente, de que, você tá com a síndrome do ninho vazio, procure um profissional. Isso é muito relativo por conta depende o tempo que eu levo para olhar para mim. Que não é uma coisa que nós culturalmente fazemos, né? Muito pelo contrário, a gente tende a olhar para o outro, tende a olhar para nossa casa, para o nosso relacionamento. Para fora. Isso, e a gente não olha para a gente. Então, a pessoa que consegue, o quanto antes, olhar para si e falar, peraí, o que está faltando? Né? O que eu vou fazer com esse silêncio? Porque é uma briga interna também, porque ao mesmo tempo que eu estou muito feliz, porque meu filho está tendo a independência, porque ele está tendo a coragem de buscar os sonhos dele, eu estou sentindo, então eu fico um período de briga muito grande comigo, porque o que está acontecendo, né? Eu estou triste, mas eu estou feliz por ele, e eu não quero prendê-lo. E muitas vezes as minhas reações com os meus filhos fazem eles sentirem a necessidade de estar próximo. Porque acaba atingindo diretamente o filho, né? Será que eu posso ir? Até porque, né, o papel da mãe, principalmente, é muito importante, né? E, ao mesmo tempo, ele olha e fala, e agora? Será que eu vou? Será que eu devo ir? Né? Qual é a minha responsabilidade sobre isso que o outro está sentindo? Sim. Né? Então, isso é muito forte também, só que é muito relativo, né? E, como eu disse, a gente culturalmente não é ensinado a olhar para a gente. Né? Eu quero fortalecer minha musculatura, eu vou para academia. Eu estou passando mal, vou no médico. Eu não paro uma horinha da minha semana para olhar para mim, para ver, peraí, como é que tá? Porque eu acho que eu vou ver só coisa ruim. E, no fim, eu acabo não vendo também as minhas possibilidades, né? É um sonho que eu deixei para trás. Eu fui uma adolescente que teve um sonho, né? Você pode retomar, tá retomando. Exatamente. Eu fui uma pessoa que teve sonhos na minha relação afetiva, com os meus amigos. Muitos se afastam de todos os amigos, começam a ter relações com os amigos, as mães dos amiguinhos. Verdade. Né? Então, você precisa de um tempo para entender como eu faço para retomar quem eu sou. Né? E a gente só consegue dar para o outro quando a gente está dando para a gente. Lembra sempre do aviãozinho, as máscaras cairão, põe em você, depois você põe no lado. E a gente tende a olhar no outro e morrer sem ar. Então, a gente precisa olhar para a gente. Então, essa pergunta é muito relativa, né? Mas eu preciso ver se aquilo está me pesando muito, se eu não estou conseguindo fazer um movimento. É importante que eu pare para olhar. E muitas vezes a gente não consegue olhar sozinho. Porque a gente não tem a condição, a gente não é educado para parar para se olhar. Né? E aí a gente começa a pôr no outro, na minha relação, porque gera um vazio, muitos relacionamentos. Muito vazio, verdade. O relacionamento não se tem sustenta, crianças né? no meio e a gente vive junto, mas a gente não se conhece mais. Mas na hora que você pega o marido sozinho ali, isso. Não tem filho, conversa. não tem conversa, Você não tem olha intimidade. muitas vezes para um estranho. Quem é você? Isso. Né? E muitas vezes, por a gente não conseguir se ver, você acaba culpando o outro, né? Pô, você não tá vendo que eu tô sofrendo? Você não tá vendo que eu preciso disso? Você não... A mais fácil Mas se você não chegar e falar o que você tá precisando, como é que o outro vai Por isso que ela tá falando, tem que procurar um profissional. Se você não parar para olhar, você nem consegue falar. Exatamente. Né? Então, eu acho que é esse o gatilho. Você perceber e falar, peraí, eu preciso olhar para mim agora, o que eu vou fazer? E a gente vai na tentativa e erro, não tem jeito. É tentativa e erro. Peraí, antes eu gostava de... A única certeza da vida são as mudanças. São as né? mudanças. Então, o que eu era lá atrás, antes de ser mãe, né? Eu não sou mais. Então, o que restou daquela pessoa, o que vale a pena nutrir e o que eu quero mudar. Né? Só que isso, você tem tempo daí para fazer isso. E o tempo, né? Aquele negócio, quando tem um vazio, eu tenho que preencher.
E aí, isso que angustia um pouco. Mas foi isso que chamou a atenção em mim, porque eu sempre ouvi falar de ninho vazio, mas eu falava assim, é bobagem, como todas as mães. Mas você teve, então? Você tá tendo? Você está passando por isso, amiga? Temos 2 exemplos aqui. A gente tá aqui pra te ajudar. Na verdade, não é que eu tô passando, porque vocês sabem, né, vocês me conhecem, eu tenho uma vida bem ativa. Eu medito, eu procuro me enxergar, mas mesmo assim, eu senti, por quê? Como você falou, uma foi lá para a Austrália, ontem mesmo ela me ligou, ela foi trabalhando, ela ligou e a gente ficou batendo papo. Aí passou 1h40, nossa mãe, conversamos muito hoje. Quer dizer, ela tá lá. Que antes era natural, né, se torna um assombro até para ela. Nossa, exatamente, nossa, conversamos muito, porque tem 1 ano que ela tá lá. Não conversava assim há muito tempo. Só que aí eu falei, nossa, eu tenho que continuar minha vida, ela lá, né? E eu voltei né, pro meu quietinho, fazer as minhas coisas. Então, o que eu reparei? Mesmo eu tendo uma vida ativa, o tempo que eu tinha com elas era muito grande. E fico à toa. Aí você fui arrumar um negócio para fazer e quase quebrei a costela. Por quê? A tentativa e erro. Você fica tentando, aí a fisioterapeuta falou assim, qual que é o propósito disso? Acho que você também me perguntou. Aí eu falei assim, não sei. É isso. É falta. É preencher o espaço. Pra preencher alguma coisa, gente. Então, é mais sério. Se eu fosse uma mãe muito encanada, eu imagino as que são. Sim. Sabe, Má? Porque muitas vieram com o intuito de ser mãe, né? Isso. E isso você não deixa de ser mãe. Só que o papel da mãe muda. E tem que mudar. Né? Então, elas sofrem com isso. Peraí, agora eu perdi a minha função. Eu não tenho mais função na vida. E não tem mesmo. Que função você tem agora? Exato. Como mãe, assim, você ainda aconselha, mas você tem a função, você tem a função do exemplo. Sim, isso, né? Exatamente. Claro. Peraí, agora a mamãe vai por ela e vai seguir a vida dela. Né? E muitas vezes a gente esquece disso. Muitas vezes nós nos deprimindo, a gente está passando a informação para esse filho que, peraí, você tem que voltar para cá. Né? Eu não dou conta de lidar sozinho. Né? Então, é importante que a gente continue a nossa vida para que eles entendam que é natural esse ciclo, né? Hoje a gente vê muitos jovens fazendo os pilarzinhos deles, se dedicando ao pilarzinho da profissão, e chegam ao ponto de chegar nos 40 anos, eu tenho tudo, eu tenho minha condição, mas e os outros pilares? Isso. E as minhas relações? E o meu sonho que um dia eu tive de ter um filho, né? E os meus amigos, né? Eu tenho tudo, mas eu não tenho com quem compartilhar. Então, eu acho que as mães, quando elas conseguem dar, primeiro a satisfação pessoal de você conseguir olhar para você, porque a gente só ganha olhando pra gente. Sim. Né? A gente tem que perder esse medo de olhar para dentro da gente, porque a gente só ganha. E segundo, o exemplo que a gente vai dar para essas pessoas que a gente mais ama. É porque tem muito disso mesmo. Quem é seu exemplo? Meu pai, minha mãe. E tem isso mesmo. A gente tem que ter as pessoas mais próximas da gente, tem que ser o nosso exemplo. Por exemplo, se você é uma pessoa do bem, porque alguém te moldou a ser desse jeito, né? Você pode ter a sua índole, todo mundo tem, então, mas aquela convivência na infância, aquelas lições que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, são importantíssimas. Então, mostrar também que, olha, na hora de deixar ir, libera, deixa bater asa, mas fica... Eles têm que sentir que tô indo, mas, aqui atrás vai ter sempre alguém. Isso, nós né? estamos aqui. Aonde você precisar, quando vivendo, precisar, mas estamos aqui. É só dar uma olhadinha para trás que nós estamos aqui já, né? Então, assim, o pai e a mãe, o avô, a avó, o cuidador ou qualquer pessoa, é exatamente isso. É aquele porto seguro. É o porto seguro, né? Que a pessoa tem que ter, mas tem que saber que pode ir navegar, pode ir. Eu tava reparando, como eu tô com esse tempo de olhar para mim, né? Elas foram me dar parabéns e elas fazem aqueles posts no Instagram. Aí eu vejo que o parabéns dos filhos é diferente com as mães. Porque elas colocam assim, mãe, você é minha parceira. Elas não dão parabéns. Elas sempre reforçam algo que você deu para ela. O papel que se ocupa na vida a Michele colocou assim, mãe, mesmo de longe, ela me apoia. Sim. Sabe? Então você vê, né? Em vez dela falar, parabéns, mãe, seja muito feliz. Não, eles sempre colocam isso. Aí eu tava reparando, as duas fizeram a mesma coisa. E não foi combinado. As duas também fazem. Não, e não é combinado, porque é um sentimento que elas têm, instintivo, né? Então, é isso que eu acho vem legal. A minha segurança. Quando a gente dá essa liberdade para elas voarem,
E elas se dão muito bem, né? Porque as suas se dão muito bem, as minhas estão se dando muito bem, porque a gente dá essa liberdade. E com o passar do tempo, isso vai se aproximando cada vez mais, né? E elas se aproximam mais da gente do que você ficar aprendendo. Sim. Isso eu já reparei que é assim, né? E aí, que eu estava discutindo com várias mães, né? Eu vejo muitas mães nervosas. Elas chegam para mim, como que você faz? Outro dia perguntaram para mim. Tem uma senhora passando e os filhos já adultos. Como que você faz, Mônica? Eu falei, eu não faço. Eu só deixo. Mas você percebe que isso diz mais dela do que dos filhos, né? O buraco é dela. Sim. Que ela tentava preencher com os filhos e esses filhos não são quem vai preencher ela. Não é? Né? É ela própria. Então, por isso que você fala, mas é uma pessoa mais velha, os filhos são adultos. Mas é isso, ela ainda assim está tentando preencher com esses filhos. E não tá. Quando ela perceber que não tá nesses filhos e tá nela, o preencher o seu próprio vão, aí a vida anda. Né? E isso não tem idade. O que eu tenho mais visto no consultório, que eu estou maravilhada, é a idade dos pacientes. Estão aumentando, né? Eu tenho pacientes com mais de 70 anos. Né? Aceitando, e isso é muito bom. Porque, e aí, no sentido de, a gente está falando de ninho vazio, mas uma viuvez não deixa de ser. Eu ia te perguntar isso. Então, é um luto, mas é um buraco. O ninho vazio é um luto. Isso, uma fase que a gente viveu. Vivemos vários lutos. Não precisa morrer para viver o luto. É, lógico. Não é uma relação que acaba, é um luto. É a gente luto. precisa entender aquilo. Né? Então, um filho ir, ou perder um relacionamento. Eu acho que quando se perde, quando é por morte, é muito pior. Sim. Porque, assim, é a certeza de que não volta para casa. Né? Assim, aí não tem aquela briga de, peraí, tô feliz que eles estão indo, né? Exatamente, é a tristeza só, né? Foi bom enquanto durou, foi lindo e tal, mas não vai ter volta, né? O filho indo para estudar, para casar, alguma coisa, mas vai trazer neto, vai trazer um diploma, vai trazer a formação, o que for. Mas no luto, e acho que o cuidador deve passar por isso também, né? Porque, por exemplo, tem muitos cuidadores que cuidam dos idosos, assim, que cuida de uma pessoa... 10 anos, uma 15 babá anos, que seja, uma babá, né? que cuidou da criança, que cuidou do irmão, da irmã e agora da menorzinha e tal. E que agora, de repente, com todos mais velhos, a babá é dispensada, porque não tem mais a função dela. Eu acho que também deve ficar meio que um ninho vazio aí, um luto, né? Não necessariamente precisa ser familiar, né? Exatamente. Não necessariamente precisa ser familiar. Eu acho que é o tempo que você coloca, né? E a energia que você coloca naquilo que você está vivendo. Isso. Né? Aí você vive 10, 15, 20 anos naquela situação, de repente, Isso é muito duro. É porque leva, e está cada vez maior esse tempo, né? De eu querer criar os meus filhos. Né? Tem muita mãe, pai, principalmente o materno, de que não consegue perceber que já está na hora de eles irem. Exatamente. Até porque aí eu perco minha função. E eu não posso perder minha função. Né? Até porque eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então, isso tem se estendido muito. Hoje a gente Por isso que a meninada não sai de casa, né? Tá ficando hoje com 30 anos, 40 anos, tem gente morando em casa. Isso. Né? Só que também muitas vezes com uma frustração por trás. Né? Porque, peraí, o que eu andei da minha vida por mim? Né? A gente precisa, né? Eu tô aprendendo a andar, minha mãe me dá a mão. De repente, ela solta e eu vou andando. Mas você acha que isso, a mãe não solta, criou essa dependência hoje. Pequenininho ali, já vem... Ambos hoje, né? Como que é esse funcionamento? Eu acho que hoje são ambos, porque, né, como eu falo, como a gente não tem o exercício de se olhar, eu me preencho a partir do outro, né? Então, é natural eu colocar esse peso no meu filho e esse filho colocar em mim também. O filhinho, né? Da mamãe. Assim. Isso, né? Porque daí ele entende, ele se entende como pessoa. Né? Porque é difícil quando a gente tem que sair para o mundo também e lidar com as coisas. Né? O que a gente fala, antes eles aprendendo aqui com a gente, para aprender a lidar com do que aprender lá no mundo. Né? Porque o mundo vai ser muito mais cruel. Sim. Então, o meu não é importante. Porque aqui ele está acolhido. Eu vou explicar para ele o meu não. Lá fora ninguém vai, um chefe não vai explicar. Né? Uma intolerância de chegar atrasado, uma coisa. Então, as regras, e isso cria um buraco muito grande, porque a gente vive numa relação de codependência. Principalmente quando a gente diz que ou o pai ou a mãe, isso independe hoje em dia, não tem uma profissão consolidada, não tem um propósito, que seja um hobby. Muitas vezes eu não preciso ser uma profissão. Né? Muitas vezes eu não preciso financeiramente disso e está tudo certo, né? E eu até não posso perder, o que eu falo muito no consultório é isso. Você não pode, aquela mãe que os filhos foram e ela está perdida, e o que eu vou fazer?
Né? Aí ela acha que ela tem que voltar para o mercado de trabalho e ela tem que trabalhar das 8 até as 10 da noite, ela tem que ter uma hora de almoço. Não, ela não pode perder o que ela adquiriu para a vida dela e que é importante, que é bom. Ela tem que acrescentar coisas que façam ela preencher esse espaço com coisas que trazem prazer. Se criar o filho era um prazer, vamos procurar outras coisas que te tragam esse prazer. Por que você acha que, por exemplo, todo mundo que acha que está vivendo um negócio tem que voltar, né? O peso maior é para o trabalho, para trabalhar, para fazer, né? Para conquistar. Por que sempre vai para esse lado? Porque eu acho que culturalmente é assim, né? Entende-se que quem não trabalha não é nada. Não é nada. E é muito pelo contrário. Né? Vamos dizer, as mães que deixaram a vida profissional para criar os filhos. É uma cobrança, né? Porque elas fizeram uma opção e foi uma opção que ela teve que decidir num momento difícil, num momento onde a gente está querendo correr atrás das nossas coisas, e não que um filho não seja um desejo, mas, né, eu deixo um pedaço de mim para trás. E muitas vezes, quando eu vou retomar, às vezes não profissionalmente, eu não me conheço mais. Né? Quem eu fui? O que eu gostava de fazer? Né? O que eu gosto de fazer hoje? Né? E muitas vezes, quando eu paro para pensar nisso, tudo está relacionado à questão dos meus filhos. Uhum. E aí você acaba entrando, talvez, numa furada. Você entra trabalhar em uma coisa que você não gosta, você vai ficar mais infeliz, você não se dá esse tempo de pensar. Exato. Então, eu posso tirar um tempo para olhar para mim, né? Para fazer uma viagem que eu não consegui fazer, para me aproximar da pessoa que está comigo. Isso. Né? Que é o mais importante, né? Exatamente. Pegar uma bicicleta, de repente, assim... Se desafiar em novas coisas. Exatamente. Quando minhas filhas começaram a sair de casa, eu nunca... Quem me conhece sabe que eu não sou aquela rata de academia, tipo a Mônica, que adora, que sente prazer. Nossa, ela sai da academia e fala, tô tão feliz. Nossa, para, como gente. Para com isso. Tenta ser normal. Eu saio feliz porque já foi. Acabou, já foi. O dia de hoje acabou, graças a Deus. Você tira. Tira. Daí, assim... O que eu comecei a fazer? Vai pra academia, começa a andar de bike, começa a fazer caminhada, começa a... sabe, vamos sair com as amigas pro barzinho, pra feirinha, que nem nós fomos e tal. Então, assim, você começa a criar novas alternativas pra você. Vai viajar, sabe assim? Então, assim, pega a casa, eu falo assim, não tem o que fazer? Vai arrumar armário, sabe? Meu Deus, armário é uma coisa que nunca já acaba. Começa a limpar ali. Nunca acaba. Papel nunca deixa de juntar. Fotografia, começa a juntar fotografia, coloca em álbum, sabe assim? Começa, cria nova, vai fazer um hobby, vai fazer um curso. Mas dependendo de como eu tô emocionalmente, eu não consigo dar esse passo. Eu fico presa no que eu perdi e não vejo o que eu posso ganhar. Que é o mais triste. Você não consegue E por isso sair, eu acho que né? aí, muitas vezes, um acompanhamento profissional nos ajuda. Né? Porque quando eu falo, eu me escuto. Né? Então, e não sou julgada num ambiente onde eu não estou sendo julgada. Ali não tem certo e errado. Aí me faz pensar. Porque é um então, grande eu problema. Acho que nesse ponto é muito importante. Porque a partir do momento que a pessoa começa a se escutar, aí ela anda sozinha. Porque o propósito é ela andar sozinha. Mas muitas vezes... o medo, muitas vezes, eu acredito que seja o julgamento. Né? Que você falou, né? Ela fala para ela mesma sem ser julgada. Porque você, como psicóloga, você não vai julgar. Você vai tentar orientar pelo melhor caminho, ou que ela se encontre no melhor caminho e tal. Mas o medo, muitas vezes, é, eu tô parada, é o que você falou, por que ela vai procurar emprego? Por que ela vai procurar trabalhar? Porque muitas vezes ela pode falar assim, as pessoas vão falar, nossa, que preguiçosa, não faz nada, não tem mais filho para cuidar, não faz nada. Exato. O problema é seu. Aí o problema é mais do outro do que meu, né? Exatamente. O problema é quando eu me incomodo com o que eu escuto o outro do faz, outro. Aí eu preciso olhar pra mim. Por que me incomodou tanto essa observação que a Mônica me fez? O que muitas vezes você não escutou o que o outro falou, mas você acha que o outro está pensando, né? Pelo que o outro, que você imagina do que as outras pessoas estão imaginando de você. Então, é complicadíssimo. E é muito engraçado isso que eu falo, né? Eu costumo falar que as coisas mais difíceis da vida a gente aprende brincando, né? Quando eu comecei a andar, você imagina, andar deve ser difícil, você começar a equilibrar no corpo. Com cabeção. E aí vem um do lado, outro do outro, mamãe de um lado, papai. Dá uma mãozinha, né? Solta a mãozinha, vai cambaleando, caiu,
todo mundo bate palma. Aí eu falo, nossa, gostaram, eu vou de novo. Sim. E eu vou de novo. E falar, imagine para falar, gente, não é fácil você começar a aprender, todo mundo falando, e acha bonitinho quando eu falo errado, e me ensina a falar o certo. E eu tenho o reforço positivo de tudo isso, e eu começo a me incentivar a fazer. O que a gente faz com a gente quando a gente vai aprender ou fazer uma coisa nova? Vou sair para andar de bicicleta. Ai, que burra, Primeira né? vez. É. Quase morri do coração, não conseguia respirar, foi terrível, né? O que eu faço? Eu paro. Isso. Eu não me reforço. Espera aí, eu nunca andei, como é que eu vou sair andando e achando? Então, eu não tenho o meu próprio aplauso comigo mesmo para poder... A gente E aí, se eu julga tento, muito. mas eu paro. Aí, eu vou fazer um curso de pintura aquarela. Imagina, eu nunca pintei, o que eu vou fazer lá? Você não tem nada que ganhar com isso. Você vai ganhar experiência, Sim. coisas diferentes, contato com outras pessoas, risada, um bate-papo que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Então, nós mesmos nos boicotamos. O Né? tempo Então, todo. se a gente usar como exemplo isso, que a coisa mais difícil da vida, uma das coisas mais difíceis, a gente aprendeu brincando e sendo reforçada, a gente precisa aprender que a gente precisa se reforçar. Nossa, muito A gente bacana. tem que ter muita paciência com a gente. Aham. Muito amor com a gente. Igual, eu tava vendo a Júlia arrumou um emprego lá no escritório. O cara falava muito rápido, muito rápido. Ela chegou e falou assim, mãe, e agora? Eu acho que eu não vou dar conta. Eu falei, calma, é o primeiro dia. Era o primeiro dia. E você percebe? Aham. Aí, no outro dia, ele foi, explicou, ela fez, foi tudo certo. Mas Isso. se você não tem ali uma força, você desiste. Ainda assim, ela não estando no ninho, ela veio perguntar pra você. Você Veio percebe? perguntar pra mamãe. Ela me Aham. mandou gravação, olhou, falou, mãe, o que você acha? Eu falei, ó, eu não entendo nada disso, mas eu acho que está lindo. Isso, Parabéns. pra mamãe tem que perguntar. Lembra, Que quando você pergunta quer um tudo. reforço, você pergunta pra mamãe, pelo amor de mas eu também... Papai às vezes ajuda, mas mamãe é Eu certeza. sou muito sincera também. Quando eu acho que não tá legal, também eu falo, ó, não tá Sim. legal, né? Ai, que mentirosa. Eu falo também, né? Mas você falou uma coisa da bicicleta e realmente aconteceu uma coisa esse final de semana que passou. A namorada do meu sobrinho veio de São Paulo, ela mora em São Paulo, e a gente falando, vamos andar de bicicleta, vamos pra Cascalho, né? Vamos pra Cascalho, porque a gente só vai pra Cascalho. Só vai pra Cascalho. A gente Me pega a aguentar, a bicicleta, bicicleta vai pra sozinha. Cascalho. Vai, porque é uma vai. delícia. É Ah, é ótimo. bom, café da É manhã uma lá. delícia. E a gente falando, vamos pra bicicleta, vamos pegar a bicicleta, vamos pra Cascalho. Ela olhou assim pra mim e falou assim, eu não posso. Olha lá. Falei, por quê? Porque eu não sei andar. 20 anos. Eu falei, o quê? Você não sabe andar? Você vai aprender hoje. E a gente tava tomando vinho e tal. Da hora que saiu da casa da minha mãe, eu falei, vamos? Ela falou, a gente bebeu, né? Tomamos vinho e tal. E agora que eu não vou conseguir. Eles né? estão super educados, não pegar Uber, eles estão muito além da gente, né? Exatamente. Daí eu falei assim, então faz o seguinte, vamos pra casa, que a gente mora tudo um do lado do outro. Vai pra casa, dorme, daqui a uma hora, 2 horas, Ela não você vai me, conseguir você me fugir bate. da tia Aline. Não vai, ninguém foge. Daí eu tô dormindo, babando, assistindo Netflix lá em casa, tal, toco campainha. Eu abri pela janela, olhei meu sobrinho e a minha sobrinha lá junto. Eu falei, o que vocês querem? Nós vamos andar de bicicleta. Você não era pra prometeu? andar? Eu Que nem falei, criança, nossa, não adorei. prometeu? Descemos, eu, a Beatriz, o Matheus, namorado da Beatriz e tal. E aí ela foi. Daí eu falei, nossa, daí você percebe o medo, a retração dela e tal. Daí o namorado da Bia falou assim, quando a gente é criança, a gente não tem a vergonha. Porque realmente tem a... Isso, Eu falei, por sem que você nunca dúvida. aprendeu a Ainda tem a andar? idade, Porque eu né? tinha vergonha assim, cair. você vai num lugar público, onde tá muita gente olhando e falou, nossa, essa grandona aí não sabe andar de bicicleta. Você o percebe que a treinamento, coisa vai né? ficando cada vez mais difícil? E daí o Matheus falou assim, não, é que quando a gente é criança, a gente não tem medo de nada, a gente Sem não tem dúvida. a vergonha do que os outros Quantas vão caladas pensar. no Você tá joelho, curtindo, não é? você vive o presente, Né? a criança. Mas foi demais. Essa. Ela deu 2 voltas, o João Vitor e Aprendeu? o Eduardo de um lado, cada um de um lado segurando, uma volta. Ah lá. Segunda volta, só o João Vitor. Terceira volta, Os dois. Você vê? foi embora. Daí ficou andando, deu E você deu um percebe que é tombinho. isso? Enfim, A sensação que isso traz para ela De vitória. É disso que eu falo, né? Que a gente fica no vazio e esquece de preencher com essa sensação, seja com o que for. Né? Não Seja interessa, com o para que cada for. um é uma coisa. É. Né? Exatamente. Para cada um que seja, vou fazer uma aula de pintar cerâmica. Gente, minimamente a gente vai se divertir, porque você vai Nem chegar passa tudo o torto. que for. É. Né? Assim, exatamente, porque ela tem 20 anos, mora em São Paulo, mas morava em Maceió antes. Assim, nunca passou vontade dela andar de bicicleta? Ela nunca teve Mas essa vontade? talvez não Com encontrou certeza. um Mas de apoio. repente assim E aí passou. põe num lugar onde Foi passou a sério. fase e deixa isso E de acha lado. que Exatamente. nunca mais E vai andar. nunca se passa a fase. Por isso que eu falo, quando você pega alguém que vem à procura de psicoterapia com 75, gente,
tem muita coisa ainda para aprender, para fazer de Gente, diferente, para brincar, para dar risada de si mesmo, né? Para ter né? novas experiências, para falar, não quero Você isso e sabe eu posso que não querer. Eu percebo que, assim, quando a gente chega na fase dos 40, a gente já começa a já tô velho para aprender isso. Tô velho. E é justamente a fase que os filhos saem de casa. Mas você vê que isso é uma coisa que é imposta. É Porque imposta. normalmente a gente não tá se sentindo. Não. A gente não se sente com a idade que a gente Não, tem. de jeito nenhum. Né? Então, muito pelo Esse aqui fez contrário. aniversário, a gente sabe, Não né? é? Tivemos lá no Isso. aniversário. Pra quem não sabe, a Mônica fez aniversário Parabéns. antes de ontem. Antes de ontem que a gente tá gravando. A idade não precisa falar. Mas ela é 5.3, tá bem pra 5.3. Tô bem. Tá ótima. Ela conseguiu chegar em mim Tá agora. ótima. Agora a gente tá... Agora Ela a gente virou alcança gêmeas. sempre. Graças a Deus que anda pra todo mundo. Não é? Mas é isso, eu acho que a gente chega justamente nessa fase que a gente se limita a novas experiências. E aí você fica dependente dos filhos para estar em casa. Vem fim de semana, não vem. E seu filho quer passar um fim de semana, sair com os amigos? Aí você não E deixa, aí o você filho prende. também, muitas vezes, não tem coragem de falar pedir que não vem. Isso é ou muito de, ruim. né, de assumir, hoje eu... E assim, não dá desculpa, né, mãe? Hoje eu não tô afim. É difícil. É difícil, até porque a gente Tem um respeito pela carrega mãe. uma sensação de dívida irreal, mas a gente sempre carrega. Esse né, negócio pelos de pais e dívida aos pela pais mãe. é muito louco. Isso, Porque a gente é um outro trabalho. confunde você respeitar os pais e venerar os pais. E achar que você tem que fazer tudo em função dos pais. A gente tem essa cobrança. Isso. E tem muito mais coisas que estão acontecendo que eu já vi. Por exemplo, o casal, né, o de filhos com a namorada tal, e tudo mais, fica tão ligado em casa, porque já dorme em casa, porque final de semana vem para casa, porque acostuma. O pai e a mãe acostuma tanto com o genro ou com a nora, tanto, que a hora que aquele relacionamento, se aquele relacionamento acaba, o pai e a mãe, eu acho que muitas Também, vezes mãe, sofre. não consegue se desvencilhar Eu daquela nora e acabo daquele complicando genro. a vida dos meus filhos por conta disso. Mas no né? Porque futuro- o vínculo é tão grande que daí ele não consegue se Não desvencilhar consegue, porque fala assim, disso. nossa, eu gosto tanto dela, mas eu não gosto mais. Eu não quero mais. Não, mas deixa eu continuar sendo amiga Amiga, dela, não. deixa ela continuar sendo minha nora. Tá bom, até o momento que esse filho chega em casa com uma nova namorada. Sim. E aí? Aí você tem que se readaptar. O que você faz com aquela que você gosta? Você... Não. A cabeça acho que deve ficar muito louca. Isso eu acho que na geração, acho que dos nossos pais era muito importante, porque era isso. Eu me lembro. Demorou muito para levar um namorado para dentro de casa. E não que não conhecia, sabia quem era. Mas hoje em dia eu vejo muito isso, né? Os pais e as mães combinam de se encontrar, fazer um jantar. Peraí, ele tem 13 anos, 14 anos, né? então, Eles precisam namorar. tá meio Eu sei onde tá, mas tá perigoso. O perigo sempre houve, né? Eu preciso dar essa liberdade, porque senão eu coloco eles num lugar onde eles não têm coragem, isso que você falou. Exatamente. De se desvencilhar por conta de, mas peraí, minha mãe gosta dele, meu pai gosta, a gente já tá junto há tanto tempo. Acomoda. Né? E eu estou me amadurecendo ainda, até para mim escolher com quem eu quero. E aí a gente vê muitas relações dando errado por conta disso, porque eu preciso conhecer pessoas, né? Eu preciso fazer meu filtro. Todos nós precisamos, né? E é isso eu faço da porta para frente. Só que é muito difícil hoje. É porque né? se você tiver sempre o crivo da mãe e do pai em cima, Sim. aquele olhar... Então, E você não vai é que eu ficar- não quero saber quem é, pelo amor de Deus, enquanto pai e mãe, sim. Claro, mas você eu tem não que estar atento, preciso ficar participar naquela... tanto. Isso, porque eu vou viajar, a fulana não vai se o fulano não for. O fulano não vai se a namoradinha não for. Não, e Aí eu eu não- levo... Não, detalhe. É 13 anos, é 14 anos. muito e cedo, novo. muito novo. Não, e outra coisa, os pais parece que estão incentivando esse comportamento. dos Uhum. filhos. É porque acho que os pais estão tão desesperados com, Mas é muito com novo. o que está acontecendo muitas vezes. Esses bailes, essas saidinhas que tem, esses rolê que tem, que ouvem tanta coisa, porque a gente também Ouve. via barbaridades, né, da meninada. Então, assim, estar perto, pôr embaixo da asa é mais cômodo, é mais olha, tranquilo mas pro pai e pra Você tá mãe. criando outro problema. Só que eu acho que antes também, eu não sei, eu percebo muito isso. E eu já falo bastante isso também. Antes a gente sentia a segurança, eu acho que nós, enquanto meus pais, enquanto pais, que meus filhos estão com os amigos, o que eu percebo, eu nunca
a minha amiga foi comigo na festinha. Ela tomou todas, acabou com a minha festa. Bebeu, vomitou, passou mal. Eu não deixava ela de lado e ia curtir minha festa. E eu depois xingava ela porque ela acabou com a minha festa. Mas eu estava ao lado. Junto. Hoje em dia, o que eu vejo muito, principalmente esse pessoalzinho que vai pra festa de van, de não sei o quê, eu já ouvi relatos de largarem o menino lá. Largarem a pessoa lá na festa. Né? E largar e a pessoa acordar lá no outro dia sem nada. Então, isso eu acho que para os pais é complicado. Então, eu acho que tem esse lado e tem o lado também dos pais de que o pai que não se olha, a mãe que não se olha, se eu deixo sair, eu perco minha função antes do tempo. Então, deixa eu deixar aqui. Né? Verdade. Deixa eu deixar aqui junto. E aí eu vou prendendo eles próximo a mim, né? E o filho, por contrapartida, né? Pensa, quem não quer? Né? Não, gente, eu pelo menos não via a hora de ir pra faculdade. Né? Eu também. Não sabia como ia ser, mas só a ideia de imaginar o que seria já me encantava. Né? A liberdade de se tornar adulto. De falar, meu Deus, eu vou ter que fazer comida, eu vou ter que ter... Nossa, eu que vou trocar roupa de cama. Hoje em dia, a gente está tudo tão à mão que eu tô fazendo meus filhos não quererem sair de casa. Né? Porque eles têm tanta... E até para ter a liberdade. Nossa, eu vou sair pra balada... Né, que na época nossa era balada, hoje é rolê, vou sair hoje pro é rolê. E eu não vou precisar chegar e abrir a porta do quarto da minha mãe e falar que eu cheguei. Né? Nossa, era o máximo. Exatamente. Então, a gente está deixando eles tão confortáveis também dentro de casa com isso, né? De um namoradinho pode dormir aqui, que não impulsiona eles não quererem têm mais. Por que eu vou sair de casa? Exatamente. Gente? Eu já tenho aqui, eu posso trazer meu namorado. Você entende? Posso ser... Então, a gente tem que impulsionar essa vontade neles. Né? Porque a gente também já teve essa idade e a gente sabe e precisa disso. Precisa. Né? Precisa disso para a vida pessoal, para a isso. vida profissional, para qualquer âmbito da sua vida. Então, essa dependência que você fala é devido a isso. A gente largar a gente e não tá se olhando. Quando eu paro de me ver, eu tenho que me ver em alguém. Aí eu me vejo em quem está mais próximo. Se a minha função é a maternidade como ponto principal, é nessa pessoa que eu deposito quem eu sou. E tem outro problema também, né? Porque a gente vê muito, né? Eu falo, eu não soube fazer, né? Quando os filhos nascem, a gente larga o marido mesmo, né? Você coloca... E é errado. Hoje você vê que você tem que ter, né? Eu leio muito sobre isso, uma rotina sagrada. Depois vê você, seu marido e o filho em terceiro. E isso, quando é invertido... Isso. Dá um pau danado, porque depois... É o que a gente falou. Você olha pro lado e fala, quem é essa pessoa que está dormindo do meu lado? Então, eu acho muito problemático isso. Eu acho que tem que ser frisado que o parceiro, eles têm que estar muito unidos, né? Até mesmo quando tem essa base, você vai educar melhor. Só que aí inverte tudo, você põe o filho na frente do marido, vira aquela caca, Exatamente. Casamento... Aí muitas vezes o filho acaba. vira marido, a filha vira esposa, né? Chama de bem, né? Não sei o quê, filho, filha. Ou muitas vezes a mãe ou o pai ou qualquer um acaba trocando a função, né, de mãe para amiga. Eu também não suporto... Não, eu vou falar... Fala, amiga. Porque assim, eu não suporto essas pessoas que falam assim, ai, minha filha é minha melhor amiga, meu filho é meu melhor amigo. Para! Filho é filho, amigo é amigo, né? Porque, exatamente. Assim, tem que ter... É lógico que você vai amar. É lógico que você dá tudo por essa pessoa. Mas o amigo é aquele para quem você fala o que você tem que falar, abre o coração ou pede ajuda, tal. O filho, ele tem que saber que é filho. Lembra, tem que ter, né? hierarquia. A hierarquia é primordial. Tá perdendo a hierarquia pra tudo. Independente de seu pai ser idoso, de sua mãe, eles ainda assim estão acima de você. Sim. Você pode cuidar deles. Né? Eles estão numa situação onde eu vou lá, eu dou comida, troca eu fralda, ajudo, mas muitas vezes ainda assim eu não estou cuidando de um filho. Saber. Isso. Não. Né? Exato. Então isso é muito importante. Isso nas leis é importante, a hierarquia. Né? E a gente está perdendo muito isso até pela verbalização que a gente vê muitos filhos com os pais. Meu Deus. Até por conta de como eles veem a verbalização dentro da casa deles também. Né? Por e exemplo, eles estão aprendendo, então eles estão repetindo o que eles estão vendo e entendem que é assim. Aí eu perco o respeito por um pai ou por uma mãe, porque eu vejo muita briga, porque eu vejo... Né? Então é isso, eu concordo com você. Amigo é amigo,
Mãe é mãe. Não que não vou deixar de falar as coisas para minha mãe, muito pelo contrário. Porém, tem o lado da amizade e o lado da maternidade. Eu acho. E da paternidade também. E outra, tem a sua individualidade também, como nem tudo você quer falar. Por exemplo, o filho, eu falo, detalhes me poupe, né? Você me conta até certo ponto, porque também não quero saber, porque exatamente. Eu não vou concordar, eu já sei que eu não vou concordar. E mesmo a mãe, né? Que confidencia coisas à filha, que não cabe. A filha não por pudor, mas simplesmente porque ocupa um outro papel na sua vida. E não vai ser essa filha que vai me dar o feedback que eu tô esperando. Né? Então, isso é muitas muito vezes importante você vai reclamar do também. pai da menina ou do pai do menino pra filha. Sabe assim? Filha, atrapalha tudo. Você não sabe, mas teu pai, tá? Não sei o quê, não sei o quê. Oi? Esse menino não tá preparado pra ouvir tudo que essa mãe tem pra falar do pai. Porque assim, ele tem uma visão diferente, ele tem aquela pessoa na vida dele é o pai. Exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes eu acho assim, a mãe tem que se resguardar, o pai tem que se resguardar e o filho também, e resguardar o filho. Porque assim, senão você abre muito a caixa de Pandora lá, vira... Não, e outra coisa também, eu tenho algumas amigas professoras que estão querendo parar de dar aula. Porque não estão conseguindo mais colocar limite dentro da sala de aula. Porque a criança faz uns absurdos dentro da escola e o pai vai lá brigar com o professor. Muito isso. Porque assim, mãe, mas fulano, o pai não quer nem saber. Ele vai lá, escracha todo mundo e vira uns monstros, né? Vou falar assim mesmo, vou falar. Hoje a gente tá falando. Mas sabe o que é engraçado disso? A gente vê, né? Outra coisa também que a gente vê muito claro. Nós, eu acho... Vamos falar da nossa geração, acredito que dos nossos pais mais forte ainda do que a nossa e assim vai. Mas na nossa geração, vamos pegar a gente como exemplo, que muita gente que está escutando, eu acho que está... a gente aprendeu a compartilhar dentro de casa, né? Até por conta do tamanho, da dinâmica da família. Nós tínhamos irmãos. 3 irmãos. Vocês se viram. Essa barra de chocolate que tem. Um vai comer 5, a gente media com a régua. Vocês se viram. Começou, mãe, olha o fulano. Se vira. Se vira. Né? Ou era todo mundo que tomava. Sim. Ou ninguém tomava. E a gente aprendeu a compartilhar, a lidar. Peraí, eles estão falando, os adultos estão falando, deixa eu ficar quieta. O sentar na mesinha. Eu lembro de ir na minha avó pra almoçar de domingo. Não tinha discussão. Criança era separada. A mesa era, até porque enchia, era dos adultos. Tinha a mesinha de centro lá. Sim, acho que em todo lugar. Né? Assim, e era isso. Então, hoje, não. O Cortella fala uma coisa muito bacana a esse respeito. Ele fala, eu ia para um restaurante com meu pai, Mário, você vai comer tal coisa. E hoje em dia, qual restaurante você quer ir? O que você quer comer? Né? E os adultos... Então, o que acontece? E aí, por essas famílias estarem diminuindo, muitos filhos que são filhos únicos, e ninguém está julgando certo e errado, pelo amor de Deus, não é esse o propósito. Com certeza. Né? As famílias de segundo, terceiro casamento com filho. Então, o que está acontecendo? Eles estão aprendendo a compartilhar, aprendendo quando eles vão para a escola. Que daí é um bando de reizinho e princesinha, que na minha casa todo mundo fica quieto quando eu falo. Por que aqui na escola meus amiguinhos não ficam? Né? Aí começa a dar conflito. Né? Porque é assim. Hoje ninguém está julgando se está certo ou se está errado. Hoje está assim. Né? E a gente está abrindo esse espaço até por conta, e vem de novo na nossa história. Né? E o meu papel de mãe? Exato. Eu tenho que me sentir a mãe exemplar. Só que não é na permissividade que eu vou ser a mãe exemplar. Né? O amor não está à prova se eu levo uma bronca da minha mãe. Nós não deixamos de amar nossa mãe porque nós tomamos uma bronca, um dia ficamos de castigo, ou não fomos numa balada, um rolezinho numa balada. Tem aquele moço... Né? Mas é a fragilidade do adulto aí que a gente está falando. Eu lembro aquele, eu não lembro o nome dele exatamente, mas ele fala que o filho fala para a mãe, fala assim, eu vou deixar de te amar, eu vou te amar menos. Ele falou assim, eu não quero que você me ame menos, eu quero que você me respeite. Só. Então, assim, é por aí mesmo, né? O problema é quando ele fala e isso me gera medo. Exatamente. Você entendeu? Então é o que eu falei lá no início. Se a Mônica me fala algo e aquilo me ofende e me machuca, deixa eu parar. Eu não vou nem brigar com ela, deixa eu parar. Por que me fez tão mal? Por quê? Eu preciso olhar, porque isso está em mim. Exatamente. Porque se ela me fala uma coisa que para mim não é uma verdade que eu sinto... Você entendeu? É uma opinião dela. Mas você não acha que os pais também estão com uma dificuldade, assim, de não querer ver os filhos sofrerem? Nunca. Né? Então, assim, eu vou minimizar todo o sofrimento. Eu vejo muito isso hoje. Né? Porque a gente, graças a Deus, eu falo, nossa geração brincava na rua. Ali mesmo a gente se
voltava tudo estrupiado, brigava, voltava. Mãe e pai, às vezes, não sabia, né? Hoje, como tá tudo muito dentro de casa, porque tá perigoso também, né? Não adianta a gente falar que mudou tudo, né? Mas eu vejo muito isso minimizando o sofrimento dos filhos. Isso tá gerando um problema emocional muito grande. Sim. Talvez esses TDAH, aí vem aquele monte de coisa, né? Que a gente já quase caiu para trás aqui, né, Aline? Cada hora... Toque. Que a partir do momento... Lembra até isso, a partir do momento que eu nomeio algo, eu tranquilizo. E pode até ser uma síndrome, mas ai que bom, já descobriu o que ele tem. Exato. E antes de qualquer síndrome que ele tem, ele é um ser humano. Exato. Né? E você antes não acha de qualquer nomenclatura que tem que ser cuidada, tem que ser olhada, mas não pode ser o ponto principal desse ser humano. Não, tem que saber o porquê, né? Por que aquilo ali foi gerado, né? Nós fomos criados, você é 3, eu sou 3. Fomos criados todos iguais, cada um tem uma reação diferente a determinada coisa. Com certeza. Né? Por mais que a mamãe e o papai falavam a mesma coisa para os 3. Então, quer dizer, antes de qualquer coisa, você está falando. Né? Jung falava isso. Você tem que lembrar que quando você está atendendo alguém, antes de qualquer coisa, você está com um ser humano na sua frente. E é isso o principal. Né? E depois, as questões, sim, que vêm e que afloram, que são mais potencializadas por determinada coisa ou não. Mas antes de qualquer coisa... Né? E a gente não está acostumado a escutar. A gente julga o mundo a partir do nosso ponto. A escuta está muito, muito pobre. Né? A gente não se propõe a escutar um filho... Né? Perguntar, é o que eu falo, se ele te pergunta algo, atenção no que ele está te perguntando. Responda o que ele te perguntou. Sim. Você não precisa ir além disso. Né? Porque às vezes a gente quer explicar tão bem e tão além que ele não tem criança que vive, já entendi, mãe, e sai. Porque é isso, porque já esclarecia a dúvida. E também porque a gente tem que saber o seguinte, não adianta querer explicar muito, porque ele não vai ouvir. Não. Ele não vai ouvir. Muitas vezes ele só vai escutar aquele comecinho. Ele nem está preparado para entender o que a gente... Porque a gente está falando muito mais da gente, da nossa experiência, do que da dúvida que ele está tendo. Né? Então, aí eu vou além do que ele precisa escutar naquele momento. Né? Então, isso é outra coisa. Você vê, é um monte de coisa, mas tudo isso, eu acho que o principal parte do princípio de que quando eu falo do outro, eu estou falando de mim. Quando o Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Né? Então, é isso. A gente está falando das nossas... Por isso, tão importante a gente se olhar. Seja da forma que for. Seja a partir de uma psicoterapia, e escutar, seja né, a partir do que for. E escutar. Né? Isso. E não se escutar com julgamento. Não. Né? Porque, assim, a gente tem problemas na vida que a gente resolve, né? E tem problemas na vida que a gente administra. E a gente vai administrar uma vida inteira. Né? O problema é eu estar muito jovem, né? Jovem eu falo, eu estou nos meus 40 anos. Se sentindo jovem. Se sentindo a gente sente, né? E deixar minha vida passar porque parou a minha função de mãe. Terminou a minha função de mãe. Não terminou nunca. Mas eu não tenho mais a correria. O que eu vou correr agora? Né? O que vai me trazer? Até porque muitas vezes quando eu estava sendo mãe 24 horas, eu estava reclamando. Né? Reclamando, Tá bom, que é agora estressante também ser mãe, né? Agora você tem tempo para você. O que você vai fazer? Então, aí a gente fica assim, não quero tempo para mim, né? Não, mas eu acho porque que assim, é bem por aí. Né? Você tem que ter... Acabou a tua função de mãe? O que eu vou querer ser agora? Agora eu vou me fortalecer para ter o orgulho de quem meu filho está se formando e para ajudar ele agora quando ele for pai ou quando ele for mãe ou quando ele precisar de mim. Eu tenho que estar forte para não dar trabalho para ele, né, quando ele precisar. Então, eu acho que é bem por aí. E assim, ser o exemplo pro filho, né? De que a vida continua depois. E cada fase da vida tem um encanto. A gente só precisa saber olhar. Exatamente. Né? E procurar. Porque não vai cair no seu colo. Não, nada cai no você colo. Eu tem preciso que estar olhar, dá aberto, trabalhinho. Né? É uma né? coisa que a gente repara aqui no programa das pessoas que a gente traz, pessoas com problemas muito reais, né? E gravíssimos. Não. Só que eu vejo que elas olham muito para a realidade delas. Eu me encontro nessa fase. E o que eu vou fazer com isso? Isso caiu muito minha ficha no programa da esqueci o nome dela. De quem? Da microcefalia. Dos meninos. Da Caroline. Da Carol. Kalel e Caleb. Isso. Ela falou, tem 30 anos, ela teve um filho com 21 anos ela teve um filho. Com microcefalia e ele é cego. E aí, depois de 4 anos? 4 anos. 5 anos, ela teve outro filho também com microcefalia. Então, hoje ela tem 30 anos, é uma criança ainda, com um menino de 9 e um de 5, de 4. Mas ela é uma graça. E aí ela... sabe assim, uma né? graça, E aí ela falou
que ela não esconde os meninos. Porque tem muita gente que esconde, né? E que ela leva, né, pro samba, ela leva para todo canto. E os meninos são super bem aceitos. Você percebe? Eu tô olhando para eles como ser humano, não né? como uma questão e a que realidade, eles têm. né? E todos nós temos. O que, né? que eu vou fazer para melhorar a vida dos meus filhos, né? Com certeza ela tá olhando para ela, porque ela precisa de força, para ela poder tomar uma atitude dessa, né? Então, ali, ela falando, me caiu essa ficha. Eu falei, quando você olha para sua vida, exatamente como ela é, eu tô com este problema. Tá, eu vou procurar ajuda, eu vou respirar, eu vou fazer, mas eu tenho que resolver isso. Eu acho que é isso. Não ficar, gostaria que a minha vida fosse tal. Enquanto eu não ponho luz naquele monstro que aparece na minha parede, ele fica enorme. Quando eu ponho a luz, eu vejo que era uma formiguinha embaixo da cama. Né? É isso. Né? Eu ponho a lanterna, ela fala, nossa, eu estava aqui, não conseguia descer da cama. Sabe aquela criança que tem medo de ir para o banheiro? Porque ela está vendo ali a sombra. Né? Tudo que a gente põe luz diminui. Se eu não ponho luz, aumenta. Né? Já estamos, né? Já encerrando. Você viu como é que é rápido? Não, tem que ampliar. Boa. Antes a gente queria fazer o programa em meia hora, né, amiga? Mas nunca deu. Não, mas não então dá. a gente faz em 1 hora. Então Mas já é deu. muito legal, eu acho assim, independente de qualquer coisa, eu acho que esse programa de vocês, eu acho que está colocando muita coisa bacana, que nem isso que vocês contaram desse caso, o que eu já consegui ver. Coisas que estão aqui ao nosso entorno que a gente não para para ver. Estamos colocando luz. Exatamente, colocando luz e diminuindo a sombra, que eu acho que é o propósito de qualquer um. Que tem como você sair de qualquer situação. E quando eu falo, exatamente, então quer dizer, a sensação do ninho vazio, ele existe. Sim, né? eu sei. O que eu não posso só é ignorá-la. E eu não posso fazer disso um drama na minha vida. Sim. Eu vou olhar com cuidado, vai ter dia que eu vou olhar, que eu tô boa para olhar, vai ter dia que eu não tô legal para olhar. Eu não tenho para que olhar, E tá então. tudo bem. Né? Tem dia que a gente tá quietinho e vamos ficar quietinho, e tem dia que eu tô disposta a arrumar o armário hoje. E eu vou sair e vou arrumar. Né? A gente precisa aprender a se respeitar, mas caminhar, que é o principal. Então, Má, a gente sempre faz uma pergunta, né? Geralmente é de superação, mas no caso aqui não é, né? Ninho vazio também. é uma superação. Mas assim, é que ela não vive, né? Não, mas ela dá, ela vai pode dar ajudar bastante. Então, dá uma luz para alguém. Eu quero que ela deixa aí para essas mães, né? Acho que no geral, né, são vários lutos. O ponto principal, então, você já falou aqui bastante, mas deixa aí o seu último recado para quem está precisando, passando nesse momento. Aí eu olho para lá, é isso? Pode ser, ou para nós. Aí eu olho para lá. Ali, isso. Para aquela ali. Isso. Gente, é o que eu falo. Mudar não é fácil, mas a mudança está aí para todo mundo e não tem escolha. Então, que a gente tenha coragem de olhar para a gente. Eu só faço bem para o outro quando eu faço primeiro para mim. Né? Isso não é egoísmo, né? Muitas vezes é visto, mas não. Eu só consigo dar ao outro o que eu dou para mim. Né? Ame o outro como a si mesmo. Então, a gente precisa começar a perder o medo de olhar para a gente. Com isso, eu ajudo o meu filho, que eu amo tanto, que talvez é o ser que eu mais amo na vida. Eu ajudo minhas relações, eu ajudo a mim mesmo. Então, não ter medo de olhar para si mesmo. Eu acho que isso é o principal. Né? E olhar com diversão, porque a gente acaba rindo. Quantas vezes a gente ri? Né? Às vezes eu estou lá no consultório, as profissionais que atendem, nossa, Mayra, eu vi uma gargalhada, sobre o que é isso? Às vezes a gente ri mesmo das coisas que a gente não está sabendo mudar, não está conseguindo. E é importante, né? Saber tirar isso e não ter medo da gente mesmo. Isso é o principal. Não tem gente, a vida está aí, a vida está passando e não tem tempo, estou no fim, estou no começo. Enquanto eu estou aqui e eu tenho que fazer alguma coisa. Não tem idade, né? Igual você falou, você está com não pacientes de 70 anos. E isso é maravilhoso, isso é encantador, isso é uma delícia. Não tem idade para procurar ajuda ou para procurar para se renascer ou para fazer qualquer né? Para né? ser mais e feliz. Deixa isso ajuda o seu filho aí também. Deixa o filho ir, né, Má? E ficar próximo, porque é isso, na hora do mamãe, o que eu faço? Isso. Né? Ele foi, mas aonde ele vem procurar apoio? E o próximo que você está dizendo não é próximo aqui. Sim, próximo. É aqui. próximo do coração. Do porque coração, assim, ela está intimidade. do outro lado do mundo, mas ela sabe que se ela precisar, ela vai ligar às 2 horas da manhã, que é 2 horas da tarde lá, e a Mônica vai atender o telefone. Não sei que situação, mas ela vai atender. Já várias. Tá dormindo e tudo mais. E vai ajudar. Exatamente. Entendeu? Esse filho, essa filha, ou qualquer pessoa que seja, mas ela vai saber que aqui ela deixou. Ela tem o porto seguro dela, ela tem aquela pessoa que vai estar sempre disponível. E eu falo dessa experiência do ninho vazio, que eu vendo elas felizes, como elas estão, isso dá uma paz. Sim. Pra gente, porque assim, eu cumpri
a minha função. E elas estão se permitindo ser felizes porque elas estão vendo que você está olhando para si também. Isso, a Júlia até escreveu para mãe, feliz estiver feliz. Isso. Entendeu? Então ela sabe que eu tô buscando a minha felicidade, ainda como as suas sabem que você também é super agitada aí no meio, e elas sabem que a gente tá feliz. A gente se junta, a gente reúne. Exatamente. E elas querem vir, né? Elas querem vir estar perto, né? Exatamente. A Michelle outro dia tava mal lá, falou assim: mãe, eu falei, levanta, você vai fazer isso, isso, isso. Ela Você fez. direcionou. Direcionei. Então, eles estão longe, mas eles estão juntos. Sim. Isso é importante. Então tem que ir, né, Mar? Tem que largar, né? Tem que ir até pra gente poder ir também. Senão a gente não vai. Se não perfeito. for, a gente não vai. Não vai, perfeito. Não é? Perfeito. E é isso. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer Passa coisa. seu Instagram pra Isso. gente. Meus contatos estão no meu Instagram, é mairaMrocha.psicóloga. Lá estão todos os meus Liber contatos. Segue ela Qualquer lá, dúvida, gente, manda. no Às vezes eu não Instagram. respondo na hora, porque quando eu estou atendendo fica no silencioso, eu não vejo nada, mas assim que eu consigo, eu respondo. Legal, muito bom. Qualquer dúvida e qualquer coisa que fique. E fico à disposição de vocês, achei uma delícia. Pode viu? vir, É tem muito várias bom questões. Nós já temos o conversar. convite também pro pai dela. dela, Fica Deus é aqui verdade. registrado, fica aqui registrado. Um trabalho Edson maravilhoso, Rocha, maravilhoso. como é que eu Ele e o Ademir. Banho Fraterno Não. junto com a Ademir Costa. Junto com a Ademir Costa, eles fazem um projeto maravilhoso, chama Maravilhoso. Banho Muito Fraterno. lindo. Eles vão vir aqui falar desse Exatamente. projeto Vão pra vir, gente né? também. E é muito legal. Já Isso. chamamos. Então, Mayra, Maravilha. prima, obrigada. Olá, minha prima, amiga, tá? prima e amiga, olha que delícia. Então, ela é minha amiga também. Tá? E amiga também, exatamente. Eu Mas é isso passei aí. 10 dias com você dormindo pertinho. Com ela foram 40. 44 Mas dias. os meus né? foram muito mais intensos. Né? Por isso que eu falei que ela saiu andando de repente. Ela cansa, de repente, ela cansa. Ela foi embora, deixou Ela a Mayra vai, sozinha larga lá. todo mundo pra trás, exatamente. É o desespero, gente. É Mas o é isso aí. desespero. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui com a gente. Mais um Chega Junto super animado. E sempre sigam a gente em todas as plataformas, né, do JC Rio Claro. YouTube, Spotify. TikTok, Facebook, Instagram. Impossível não achar. Impossível não achar, exatamente. No Instagram, Aline Magaceron, Mônica Buteri, Mayra. mrocha.psicóloga. É isso aí. Quarta-feira que vem, junto aqui com a gente, às 19 horas, com mais um entrevistado programa. especial. Tchau. Tchau, pessoal. Thank you.